Se você está vivendo o seu processo de glow up, de desenvolvimento pessoal, seja bem-vinda porque esse vídeo foi feito para você. Eu comecei meu processo de desenvolvimento pessoal há mais ou menos uns 4 anos atrás, assim, de forma consciente e constante. E tem algumas verdades sobre esse processo de glow up que eu gostaria que alguém tivesse me contado lá quando eu comecei. Então, hoje eu vou te contar algumas dessas coisas. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda ao meu canal. O meu nome é Lívia, eu sou mãe de 3 adolescentes, criadora de conteúdo e aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, feminilidade, mentalidade, tudo aquilo que te transforma na mulher linda, leve e magnética que você nasceu para ser. E se esses são assuntos que te interessam, não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de ter entendido antes é que o autocuidado precisa realmente virar uma prioridade. Você não pode deixar que o autocuidado aconteça depois que você termina todas as suas tarefas, todas as suas obrigações. Você vai ter que fazer com que o seu autocuidado passe um pouquinho na frente de outras tarefas. Porque se você é uma mulher que é casada, que tem filhos, que trabalha, que tem uma rotina muito corrida, chances são de que se você esperar esse momento onde absolutamente tudo der certo e você terminar todas as suas tarefas para você ter um tempinho para se cuidar, então isso vai acabar não chegando nunca. Porque nós sempre vamos ter tarefas esperando pela gente. Você sempre vai ter uma tarefa do trabalho, sempre vai ter uma roupa para lavar, sempre vai ter um momento que o seu filho precisa de você. E se você não souber se colocar como prioridade uma vez por dia ou uma vez por semana, em alguns momentos, se você não souber se priorizar e esperar permissão do mundo para ter tempo para cuidar de si mesma, esse tempo não vai aparecer para você. Você vai ter que escolher conscientemente dedicar tempo para fazer uma alimentação mais balanceada, para fazer o seu exercício físico, para dormir um pouquinho mais, para meditar, para fazer uma aula, para fazer um curso, mas você vai ter que abrir mão de algumas outras coisas. É claro que você pode fazer isso com equilíbrio. Eu entendo que a gente não pode simplesmente dizer não para todas as outras coisas da vida e se dedicar só a nós mesmas. A não ser que você seja uma pessoa que é independente, que não tem filho, que não tem marido e possa dedicar todo o tempo para si mesma. Mas se você está nessa fase da vida assim como eu estou, você vai precisar priorizar o seu autocuidado em detrimento de alguma outra tarefa que você poderia fazer no lugar, tá? Nem sempre esse processo é fácil e às vezes ele envolve também muita culpa, especialmente se você for mãe. Você vai sentir um certo desconforto, você não vai sentir que é natural se colocar em primeiro lugar, mas faz parte. Durante um processo de desenvolvimento pessoal, você vai precisar entender que você merece esse tempo, que você merece o seu autocuidado e que você não precisa tratar esse autocuidado como prêmio. Ele não é prêmio. Cuidar de si mesma é algo que faz parte de uma pessoa saudável, faz parte de uma vida equilibrada e não é algo que você deveria fazer só quando você terminar todas as suas tarefas, não é um prêmio por você ter se comportado bem durante o dia e ter seguido toda a sua rotina. O autocuidado precisa virar prioridade. E aí o que acontece é que quando você coloca em primeiro lugar fazer o seu exercício físico, comer bem, cuidar do seu emocional, cuidar um pouco da sua beleza, se desenvolver, assistir um vídeo ou uma aula para desenvolver o seu intelecto, o que acontece é que essas coisas vão te nutrindo e você acaba sendo melhor nas outras áreas da sua vida, consequentemente, então sendo uma mãe melhor, sendo uma funcionária melhor, sendo uma profissional melhor, sendo uma esposa melhor, porque você está nutrida, porque você está feliz, porque você está se sentindo bem consigo mesma. Então, esse autocuidado, esse tempo que você investe em você, cuidando de você, ele acaba voltando como produtividade. Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria que alguém tivesse me contado sobre o Glow Up. Você vai precisar se priorizar e pode ser que esse processo seja meio doloroso. Pode ser que você se incomode com se priorizar e sinta que você está fazendo até alguma coisa errada, que você não devia estar fazendo isso. Mas vai por mim. Quando você se prioriza, depois você consegue ser a sua melhor versão em todas as outras áreas da sua vida. A segunda coisa que eu gostaria de ter entendido antes sobre o Glow Up é que o sono também faz parte do seu Glow Up. Quando a gente começa a entrar em contato com esse mundo do desenvolvimento pessoal, da produtividade,
Uma das informações mais constantes que você vai ver é que você precisa acordar às 4 ou 5 da manhã e fazer o seu dia render. E apesar disso ser uma coisa que eu já testei por muito tempo e gosto de fazer, gosto de acordar cedo, é importante lembrar que se você não dorme o suficiente, você não vai ter um dia super produtivo. Que o seu descanso, sono, é algo muito fundamental. Muitas vezes vai ser mais benéfico para você simplesmente aprender a usar melhor aquele tempo que você já está acordado, aquele tempo que você já tem, e só começar a acordar talvez 10 ou 15 minutos antes do que você já acorda para fazer a sua rotina da manhã de uma forma mais confortável, do que você acordar bem mais cedo e passar o dia todo exausta e cansada. Especialmente se você é mãe, se você está passando por um período de privação de sono, então está com um bebezinho pequeno ou com crianças pequenas que acordam durante a noite. Esse é um período da sua vida onde talvez acordar cedo não seja a melhor estratégia. Se você está dormindo menos do que 7 horas por noite, então você não deveria estar preocupada com acordar mais cedo, e sim com conseguir descansar o suficiente. Especialmente sendo mulher, nós precisamos, para o bom funcionamento dos nossos hormônios, de uma boa noite de sono. Comece a se preocupar um pouquinho mais com a sua rotina da noite, com a sua higiene do sono. Algumas coisas que me ajudaram a dormir melhor, porque eu fui uma pessoa que por muitos anos tinha dificuldades terríveis para dormir. Eu deitava na cama e eu tinha uma sensação de que os meus filhos iam me chamar. Assim, meus filhos dormiram mal por muitos anos, né? E a minha filha do meio, ela só dormiu a primeira noite inteira dela quando ela tinha 4 anos. Então eu passei muitos anos da minha vida acordando de madrugada, e depois disso foram mais alguns anos onde eu deitava na cama e ficava pensando, ai, será que eles vão acordar? Será que eles vão acordar? E eu não conseguia dormir, eu demorava mais de 1 hora às vezes para dormir depois que eu já tinha deitado na cama. E eu descobri algumas coisas que podem ajudar muito nesse processo do sono. Uma delas é começar a diminuir as luzes bem antes da hora de dormir. Eu tenho feito isso na minha casa, isso ajuda bastante os meus filhos a irem desacelerando também. E é como se fosse uma higiene do sono. Você vai preparando o seu corpo, ensinando o seu corpo de que a hora de dormir está chegando. Porque se você fica com aquelas luzes acesas e super fortes ali na sua cara, e depois você vai só apagar a luz e querer dormir em 5 minutos, nem todo mundo consegue fazer isso, tá? Então, se você tem dificuldade de dormir, vai diminuindo as luzes 1 hora, 2 horas antes de dormir, já deixando o mínimo de luzes possíveis acesas na sua casa. Uma outra coisa que pode te ajudar também é você tomar o seu banho à luz de velas. Eu sei que parece uma coisa super simples, mas para mim fez muita diferença para realmente entrar naquele ritmo do sono, tomar banho antes de dormir, mesmo que seja um banho rápido, mas eu jamais durmo sem tomar banho. E quando eu faço esse processo de acender uma velinha ali, eu já relaxo automaticamente. É uma coisa simples, mas ajuda muito no relaxamento. Eu comecei também a usar óleos essenciais, então passo o óleo essencial de lavanda na mão, ou no travesseiro, ou ligo no difusor, e ele fica aquele cheirinho gostoso, eu acho bem relaxante para a hora de dormir. E uma outra coisa que eu faço é, eu não uso o celular logo antes de dormir, assim, nos últimos 20 minutos antes de ir para a cama, eu já coloquei o meu alarme e eu não fico olhando o celular o tempo todo. Especialmente se você é o tipo de pessoa que tá deitada na cama pronta para dormir e tá ali rolando o feed do celular, não faça mais isso. Isso faz com que o seu cérebro esteja super ativo no momento que ele devia já estar se preparando para descansar. E aí você não consegue dormir direito, isso atrapalha muito a qualidade do seu sono. Então, antes de se preocupar em acordar às 5 horas da manhã e fazer 50 coisas assim que você acordar, comece a se preocupar um pouquinho mais com o seu horário de dormir. Dormir mais cedo, pensar na higiene do sono, na qualidade do seu sono, que eu tenho certeza de que o seu glow up vai ser bem mais fácil. A próxima coisa que eu gostaria que alguém tivesse me contado antes é que o processo de glow up é demorado. Os resultados não vêm na hora. Toda vez que você começa a plantar um hábito novo, você tem que lembrar que vai existir um período onde você está se comportando de uma forma nova, mas você ainda está colhendo os resultados do seu comportamento antigo. Se você começar hoje a ir para a academia, você ainda vai ter o corpo que foi resultado dos últimos anos que você não fez exercício nenhum, por muitos meses antes do seu corpo de academia começar a aparecer, na verdade?
Então, com tudo na vida é assim, a gente primeiro planta os hábitos e vai passar um período onde a nossa colheita e o nosso plantio não estão compatíveis. Você vai plantar uma coisa muito legal, mas você ainda vai estar colhendo aquilo que você plantou no passado. Fique tranquila com isso, entenda que isso faz parte do processo, que vai ter um momento onde você vai estar se comportando direitinho, mudando vários hábitos, mas você ainda não vai ver resultado no seu corpo, você ainda não vai ver resultado na sua conta bancária, você ainda não vai ver resultado no seu controle emocional e tá tudo bem, isso faz parte do processo. Aos pouquinhos é que você vai vendo esses resultados e vai conseguir colher esses resultados na sua vida de verdade. A próxima coisa que você precisa saber é que você vai ter recaídas, você vai acabar voltando para os seus comportamentos antigos e tá tudo bem, isso faz parte do processo. Às vezes você está aí se comportando desse jeito por 20, 30 anos e quer mudar tudo em uma semana só. Então calma, você vai como se fosse testando uma nova identidade, uma nova forma de ser. Então por algum tempo você vai se comportar daquele jeito novo, um pouco mais saudável, se preocupando mais consigo mesma, se preocupando mais com o conteúdo que você consome, com as suas companhias, com os lugares que você frequenta, mas vai ter momentos onde você vai voltar lá para os seus comportamentos antigos. É como se você estivesse em transição entre uma identidade e outra. E quando você estiver nesse período de transição, vão acontecer esses momentos onde você vai ter os comportamentos antigos e sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir super mal com esses comportamentos antigos. Você vai sentir que você não se encaixa mais naquele ambiente, você não se encaixa mais com aquele comportamento, você não tem mais tanto prazer em comer aquele monte de porcaria que você tinha, você não tem mais tanto prazer em assistir um negócio que você sabe que não faz bem pra você, ou ficar aí rolando o feed não vai te deixar feliz do jeito que deixava antes, você vai ficar meio, sabe, quase como uma ressaca emocional. Isso vai acontecer com você e tá tudo bem, isso faz parte do seu processo de desenvolvimento. Porque a gente tenta voltar para os comportamentos antigos porque aquele comportamento antigo que você tinha, ele tinha uma razão de ser. Ele apareceu na sua vida porque ele te ajudava de alguma forma. Por exemplo, se você tinha o hábito do comer emocional, toda vez que você ficava triste, chateada, incomodada com alguma coisa, você ia lá e comia um monte de açúcar. Você, depois, no seu processo de desenvolvimento pessoal, começa a ser uma pessoa que se preocupa mais com a sua saúde e começa a ser mais saudável. E aí, depois de, sei lá, 1 ou 2 meses que você tá na sua vibe um pouco mais saudável, acontece alguma coisa e você volta para aquele comportamento antigo. Você compra um potão de sorvete e come tudo sozinha. Você vai ter recaídas, mas perceba, você não vai se sentir da mesma forma. Aquilo não vai te dar o mesmo alívio. Mesmo que você tropece no seu comportamento, perceba que a emoção já não é a mesma, ou seja, você está sim evoluindo. E quando a gente evolui, por mais que a gente dê esses tropeços, vai existir uma força dentro de você que vai te puxar novamente para o comportamento novo. Então fica tranquila se você tropeçar, se você errar, se você voltar para alguns comportamentos antigos. E logo que você perceber que você está voltando no comportamento antigo, pensa, de novo aquela identidade antiga me puxando, vou voltar aqui para o meu ritmo. Acabou. Não sofra. Não se martirize, não fique pensando coisas negativas sobre si mesma toda vez que você errar. Isso faz parte do processo. A última coisa que eu gostaria que alguém tivesse me contado é que o preço para viver a vida dos seus sonhos é a vida que você tem hoje. Essa frase é tão especial que eu vou repetir. O preço que você paga pela vida dos seus sonhos é abrir mão da vida que você tem hoje. A sua versão que tem o corpo dos sonhos não consegue coexistir com a sua versão que come para resolver problemas. A sua versão que ganha 10 vezes mais do que o que você ganha hoje não consegue coexistir com os seus comportamentos de uma mentalidade escassa. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas para que o novo chegue. Se você não estiver disposta a abrir mão de certos comportamentos, o novo não vai chegar nunca, porque eles não conseguem coexistir. Então pensa, será que você está tendo algum comportamento que não pode coexistir com a nova versão que você gostaria de viver? Com a nova vida que você gostaria de viver?
Será que você está frequentando algum ambiente ou fortalecendo algum sistema na sua vida que não tem nada a ver com a pessoa que você quer se tornar? Porque essas duas coisas não conseguem existir. O preço que você vai ter que pagar pela vida dos seus sonhos é abrir mão de certas coisas. E sabe o que é legal? Você vai descobrir coisas novas para colocar no lugar. Eu era uma pessoa que gostava muito de tomar cerveja. Eu passei muitos anos da minha vida sendo uma pessoa que ama tomar cerveja. Eu tomava pelo menos umas 3 vezes por semana. E eu sabia que para me tornar uma pessoa mais saudável, eu teria que diminuir ou então até eliminar a cerveja. E depois de algum tempo eu descobri também que eu tinha uma doença inflamatória que eu não posso comer glúten. E aí, depois que eu descobri que eu tinha adenomiose, eu fiquei muito triste, porque eu percebi que se eu quisesse ser uma pessoa mais saudável e realmente melhorar os meus problemas de saúde, eu teria que abrir mão da minha cerveja. Então, por algum tempo, eu até fiquei ali em uma transição, eu comecei a experimentar cerveja sem glúten, eu diminuí bastante, e depois de um tempo, eu parei. E hoje tem 1 ano que eu não tomo mais cerveja. Acho que esse ano eu tomei uma cerveja, mas é isso. Eu precisei abrir mão de uma coisa que eu gostava muito e que eu achava que fazia muita parte da minha identidade para poder ser uma pessoa mais saudável. Só que o que veio no lugar, a saúde que veio no lugar e o que eu ganhei com isso foi tão gostoso que tá tudo bem eu ter pagado aquele preço, sabe? Hoje eu troquei a cerveja que eu gostava tanto por tomar uma taça de vinho de vez em quando, mas realmente acho que eu diminuí uns 90% daquilo que eu tomava de álcool antes. E eu tive uma grande melhora, não só na minha pele, no meu cabelo, na minha composição corporal, até no meu humor, sabe? Então, eu já entendi que o preço que eu preciso pagar para ser aquela mulher que eu quero ser, muitas vezes vai ser os comportamentos de hoje que não combinam mais com aquela mulher, que não conseguem coexistir com aquela mulher que eu quero ser. Então talvez esteja acontecendo com você também. Você tá ali com medo de abrir mão da mulher que você é hoje, dos comportamentos que você é hoje, mas lembre-se que é só abrindo mão dessa mulher que você é hoje que vai chegar a sua nova versão. A sua nova versão precisa desse espaço para florescer, para aparecer na sua vida. E quando você menos esperar, você vai conseguir ver essa mulher no espelho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que você fique firme aí no seu processo de glow up. E se você quiser saber como eu coloco todas essas dicas em prática, não esquece de me seguir lá no Instagram, que é onde eu compartilho um pouquinho do meu dia a dia. Um beijo e até o próximo vídeo.